Bênção demais estar aqui mais uma vez com vocês. Irmãos, eu gostaria de, antes de partir aqui para a palestra que eu tenho preparado, não é exatamente uma pregação, mas uma palestra que geralmente eu tenho passado em algumas igrejas e trabalhado, ensinado aos pais e procurado refletir dentro daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Eu gostaria de antes deixar uma mensagem curta para as mães. Gostaria que os irmãos abrissem na página 49 de Isaías. Então, capítulo 49 de Isaías, no versículo 15. Isaías 49, versículo 15, diz assim: havendo mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e que não tenha compaixão do filho que gerou, embora possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você. Isaías está num contexto extremamente complicado no período de Israel, onde os profetas aqui em seguida, não só Isaías, começam a dizer, ou o povo fazia uma guinada no seu direcionamento, no caminho que eles estavam caminhando, numa direção que não era legal, ou Deus iria permitir que eles passassem por uma série de problemas que iam culminar em sendo levados no exílio, ser levados para outro país e se transformarem em escravos. Essa era a palavra, esse era o contexto que Isaías estava vivendo. No entanto, apesar da palavra e dos avisos constantes para que o povo se arrependesse, havia sempre ali no livro de Isaías uma intenção muito grande de mostrar o amor que Deus tinha para com eles. Eles estavam sendo infiéis, eles estavam sendo desobedientes, mas Deus continuava amando eles. E você vê no capítulo 49 essa descrição detalhada de como Deus o amava. Porém, muitas vezes nós temos dificuldade de entender coisas que são imensuráveis. O amor de Deus é uma coisa imensurável. Então o povo de Deus precisava entender uma coisa que era mais fácil, que era uma coisa mais mensurável, uma coisa mais observável. Então Isaías utiliza ali de uma pergunta retórica para poder fazer essa conexão com Deus. Ele diz: é natural, é normal que uma mãe, estou vendo aqui algumas mães com os filhos no colo, é natural que uma mãe venha se esquecer de dar comida ao seu filho? É natural que uma mãe, vendo o seu filho esgoelando, gritando, chorando, esperneando por causa de fome, ela não venha se compadecer, ela não venha sentir dó, ela não venha sentir a necessidade de ir lá dar uma comida para ela? Isso é natural, irmãos? É normal isso? Não. Ele faz a pergunta: por acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho? Isso não acontece. Mesmo quando a gente percebe que nos jornais, nas televisões, e todo mundo aqui já ouviu alguma história de alguma mãe que abandona, alguma mãe que rejeita, alguma mãe que às vezes, faz o infanticídio, quando mata, quando joga numa janela, quando coloca num lixo. Quando você vai analisar, a maioria das vezes essa mãe está num contexto muito perturbador e sempre, ou quase sempre, está associado a algum distúrbio psíquico, como por exemplo a depressão pós-parto. Não é natural, não é normal que essa mãe venha fazer isso. Tem que ter algum sentido, tem que ter alguma razão externa muito forte ali para provocar aquela situação. No entanto, Isaías deixa muito claro dizendo: mesmo que essa mãe venha fazer isso, quem que jamais se esquece da gente? De Deus. O que Isaías está colocando aqui, e é que a própria palavra de Deus, a própria boca de Deus fala: eu jamais me esquecerei de você. Não é Isaías, é Deus. Eu jamais me esquecerei de você. Ele está dizendo: se existe um amor aqui na terra que mais se aproxima a Deus, e eu estou falando de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de quilômetros de distância entre um amor e outro, mas um amor que mais se aproxima ao amor de Deus. Qual que é o amor? O amor de mãe. Algumas vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo que amor de mãe é incondicional. Não é verdade.
Ele não é incondicional. Mas ele é um amor mais próximo ao amor incondicional de Deus. É o amor que mais se aproxima ao amor ágape. Né? Por que o amor de mãe não é incondicional? Porque a mãe espera sim, ela é humana, ela espera resultados. Eu nunca vou esquecer do jeito que a minha mãe fazia, né? Quando a gente chegava para ela e falava, mãe, eu te amo. E ela falava, você ama? Aí eu falei assim, amo? Eu falei, ama nada. Eu falei, ama sim, mãe. Eu falei, então me obedeça. Aí, vixe. Aí a esposa de pastor, né, lascou ainda, porque ela usava ainda o texto bíblico para endossar o pensamento dela. Está aqui, ó. Quem me ama, me obedece. Aquele que me ama, segue os meus estatutos. Então a mãe espera resultados. A mãe quer. Ela quer que esse amor venha trazer alguma coisa para ela. Mas mesmo assim, quando isso não acontece, ela continua. Ela tem expectativas, porque ela é humana. Ela continua. Que essa manhã nós possamos entender que o amor de mãe é muito importante. Mas somente quando a mãe, quando os pais, quando a família se conecta com o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor incondicional, o ágape, é possível amarmos de todo o coração, amarmos incondicionalmente os nossos filhos e aqueles pelo qual Deus nos dá o privilégio de amar. Por acaso, pode uma mãe esquecer do seu filho? Acho que não. Mas se esquecer, Deus jamais se esquecerá de você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê essa condução. Bom, alinhado a isso, eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Eu tenho um desafio. Em meia hora, trabalhar uma palestra que geralmente eu trabalho ali e gasto 1h30 mais ou menos para fazer essa palestra. Então, na verdade, eu vou estar levantando aqui alguns tópicos, conversando com vocês. Bom, o livro que eu escolhi para estudar com vocês hoje é do Michels. E Stephen, ele fala a respeito, tem um livro que ele fez, ele não é um livro novo, é um livro que já tem um certo tempo, e nos Estados Unidos se transformou entre um best-seller, entre os livros de educação cristã. Ele é um pregador, um pastor reformado, ele acredita realmente na educação cristã, ele acredita que nós podemos conduzir os nossos filhos através do pacto da aliança a levá-los para o céu. Mas ele fez um livro que ele colocou um título provocativo, dizendo assim no título, como mandar seus filhos para o inferno. Claro que Steve aqui não queria ensinar os pais a levar o seu filho para o inferno. Mas ele queria mostrar que hoje na sociedade em que vivemos e muitas vezes refletimos esses mesmos comportamentos em nossas igrejas, muitos pais incondicionalmente ou muitas vezes até displicentemente têm levado seus filhos para o inferno. Têm deixado seus filhos caminhar em direção para o inferno. E então Stephen escreve esse livro, uma provocação para que nós possamos abrir os nossos olhos para ver como tem sido a nossa educação e o nosso comportamento. Ai, pastor, que coisa feia. Você podia falar hoje sobre mãe, e aí você vai falar como mandar os filhos para o inferno? Justamente por essa manhã, se conectar de que nós, como os pais, e vocês estão aqui, alguns de vocês como avós, precisam abrir os seus olhos para alguns comportamentos que a sociedade, que o mundo hoje em dia, que a família hoje em dia tem projetado seus filhos em direção ao inferno, e nós precisamos abrir os olhos. Se você está aqui hoje como pai, como mãe, né, independente da faixa etária, daquilo que já foi feito, daquilo que está fazendo ainda, você que está aqui como avô, você que está aqui como tio, você que está aqui como alguém da família que está vendo a criação de alguma pessoa próxima, você poderá abençoar através dessa palavra, desse ensino que Stephen traz para nós, como levar a criança para o inferno. E através dessas orientações, nós vamos fugir desse caminho e ir na direção daquilo que Deus tem nos chamado para conduzir as crianças no caminho do Senhor. O texto básico que ele usa é justamente o texto mais conhecido da educação cristã e que todos nós vamos poder ler. Vamos lá? 1, 2, 3 e...
Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Quando nós ouvimos isso, é muito comum a gente já associar assim: eu vou ensinar a minha criança onde ela tem que fazer, o que ela tem que fazer, se ela pode jogar. Eu acho muito massa como a educação ela é tão eficaz. Eu estava hoje saindo da minha casa, quando eu peguei assim a chave para abrir o portão, e um pedacinho, um lixinho, uma embalagemzinha de bombom que eu tinha comido, de uma balinha, uma coisa, estava no meu bolso. Não, desculpa, um extrato, um negocinho do cartão, de passar o cartão passei no posto de gasolina, peguei aquela guia e coloquei no bolso. Aí eu peguei, tirei a chave, o negócio caiu no chão. Eu olhei para aquele negócio, um papelzinho, caiu no chão. Aí eu fui, fechei, estava indo para o carro, falei, não dá. Voltei lá, peguei o papelzinho, procurei um lixo assim, não encontrei. Aí amassei o papel, falei assim, não, vou jogar aqui dentro da minha garagem, porque está suja a garagem, a Letícia vai limpar agora, que agora está sobrando para ela limpar a casa só no domingo, porque ela estuda no final de semana e trabalha a semana inteira. E aí, como a gente não tem escola dominical de manhã, a gente tem escola dominical antes do culto, então ela usa esse horário para poder para limpar a casa. E aí eu joguei o papelzinho por dentro da minha casa. Agora me diz, o que me fez não dar conta de deixar aquele papel cair no chão? É que toda vez que eu jogo um papel no chão, eu escuto uma voz do além que tem o mesmo tom do meu pai e da minha mãe, que diz assim: pega esse papel, menino, não joga aí, lixo joga onde? No lixo. A educação, ela é esse caminho que é traçado, que é cavado, para que a criança, mesmo depois de 41 anos, indo para a igreja, não consegue jogar um papel no chão e deixar aquele papel no chão. Educação é esse caminho. Mas quando Stephen estava fazendo a interpretação, quando estava fazendo uma análise hermenêutica desse texto, ele percebeu que no original hebraico tem um significado muito mais profundo. Porque essa conotação de provérbios, ela não tem a ideia de dizer assim, mostre para a criança o que ela vai fazer, ou quais são os passos que ela tem que dar, que ela não vai se desviar dele. O sentido original desse texto é mais profundo ainda. Ele diz assim: deixe a criança ir pelo seu próprio caminho, pela sua própria vontade, que depois que ela for velha, não tem jeito de você mudar o seu pensamento. E o texto aqui, a palavra caminho, não é um caminho qualquer, não é as veredas que eles falam geralmente nos textos, nos salmos, nos provérbios, que falam de veredas que são caminhos mais curtos, são aqueles caminhos cavados na rocha, em volta de uma montanha, ou seja, se você sair dali, você cai. Mas o termo usado aqui é uma trecheira, é um buraco que é se cavando. E quanto mais fundo esse buraco for cavando, mais difícil fica da criança sair dessa direção. O que o texto está dizendo aqui, o que o texto está ensinando aqui, é que se você deixar o seu filho, se você deixar o seu neto, se você deixar o seu sobrinho fazer o próprio caminho dele, seguir as próprias inclinações do coração dele, fazer os próprios desejos dele, sabe o que vai acontecer? Depois, mais tarde, não tem psicologia, não tem filosofia, não tem psiquiatria, não tem nada a não ser a misericórdia de Deus, que possa tirar ele desse buraco que ele se enfiou, desse caminho, desse trilheiro que ele entrou. E por isso que Stephen, nesse texto, ele vai trabalhar com nós, e eu vou precisar correr 18 passos, para nós não deixarmos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos alunos, os nossos sobrinhos, entrar por um caminho que vai levar eles para o inferno. E quais são então eles? Primeiro passo. Stephen, sou eu mesmo, né? Estou esperando que alguém venha, mas sou eu mesmo. O Stephen, ele fala que o primeiro passo para levar uma criança, para levar um filho, o seu filho, para o inferno, mamãe, sabe qual que é? Crie o seu filho para buscar os seus próprios caminhos. Deixe os seus filhos fazerem o que eles gostam. Deixem eles decidir se isso é bom, se isso não é bom.
Olha, gente, tem umas coisas que eu tenho visto ultimamente na educação que tem me dado um arrepio. E eu fico pensando, o que vai acontecer com essa molecada? Eu lembro muito bem que meu pai era muito democrático, principalmente na hora de alimentação. Ele era muito jóia. Ele colocava as coisas lá na comida e tudo mais, e ele virava para a gente e falava assim, come só se você quiser. Mas a gente comia tudo que estava no prato. Você sabe por quê? Porque depois que acabava aquela refeição, a gente passava fome se a gente não comesse o que estava lá. Porque não havia alternativas para a gente comer outra coisa que não fosse aquilo que estava sendo oferecido no prato. Hoje em dia a gente escuta o tempo todo como capelão, como educador, meu filho não gosta disso, meu filho não quer isso, meu filho não come aquilo. E aí a gente fala assim, mãe, deixa eu ver o seu armário. E quando a gente abre, está cheio de bolacha, biscoito, cheio de besteira. Mas aí a gente fala assim, ele não come? Não, ele não come verdura, ele não come isso, ele não come aquilo. E depois, o que você faz? Aí ele come uma besteirinha, uma coisa. Aí você pergunta para mim se o menino vai querer. Como é que o menino vai querer comer comida saudável se tem um monte de coisas lá que são mais gostosas para ele comer? E depois, quando chega na adolescência, o menino está no maior complexo, porque ele está obeso, e a mãe vira para mim, e a coisa que eu mais escuto no meu gabinete é, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Porque eu dava tudo para ele. Eu dei sempre o que era melhor para ele. E agora ele está com esse comportamento. Isso é isso, exatamente. Você já disse o que você fez. Você deu tudo que ele queria. O primeiro passo para levar uma criança ao inferno é criar os seus filhos dando a eles tudo o que eles necessitam. Gente, a cada dia que passa, nós estamos vendo verdadeiros tiranos, ditadores, déspotas de 2, de 3, de 4 anos. Não é verdade? Você chega na casa, o vô, a avó, os tios, todo mundo a serviço desse déspota. Ele faz assim, ó. Pronto, todo mundo. Dou. Eu quero isso aqui. Dou. Esses dias eu estava escutando ali como que está essa questão da tecnologia. Crianças já com menos de 1 ano de idade, já com tablet na mão. Por quê? Começa a chorar no restaurante. Dá o tablet para ele. Educar, ensinar, dizer para ele o que ele tem que comportar, como é que ele tem que se cuidar, dá trabalho demais. Dá logo. Dá o que a criança quer, é caminhá-lo em direção ao inferno. Em segundo lugar, a criança precisa entender que se você não quiser levar a sua criança para o inferno, ou se você quiser levar a sua criança para o inferno, você nunca deve o disciplinar corporalmente. O castigo físico para hoje na sociedade é como se fosse um mal. Mas a palavra de Deus fala exatamente o contrário. Ele diz, o coração da criança pertence à estutícia. O que é estutícia? Vamos usar um vocabulário mais fácil. O coração da criança é idiota. Ela é imbecil. Se você deixar a sua criança tomar suas decisões, ela vai fazer imbecilidade, ela vai fazer idiotice. Ela não vai fazer coisa que presta. Então, a palavra de Deus diz que o coração da criança pertence à idiotice. Porém, a vara da disciplina o afugentará. A vara da disciplina o afugentará. Hoje em dia a gente acha que a gente pode sentar com uma criança de 1 ano e meio e ao conversar com ela, você vai tentar convencê-la de que aquele comportamento dela é errado. Gente, isso não é possível. Não dá. Porque você está conversando com alguém que tem um coração idiota, imbecil. Ele não vai entender isso. E a única forma de ele entender isso é o quê? É a linguagem corporal do sofrimento. A linguagem corporal do sofrimento. Quando o pai e a mãe batem no filho, ele não está provocando um sofrimento que vai fazer com que ele sinta medo ou que ele sinta raiva, mas vai provocar com ele uma antecipação de um sofrimento que poderia ser pior. Porque quando você bate no seu filho, dizendo, não suba nessa árvore que você vai se machucar,
qual seria a dor mais forte? A dor da sua palmada ou a dor de alguns ossos quebrados? Você está antecipando, você está explicando, você está dizendo, essa é a consequência dos seus atos. Mas você pode controlar. Você pode dizer quanto que vai doer. Você pode dizer quanto tempo que ele vai ficar ali retido pelo comportamento dele. Mas você não pode controlar quantos ossos ele vai quebrar, se ele vai sobreviver e quanto tempo ele vai ficar no hospital, retido, sem brincar. A dor física de um castigo, ela é apenas uma antecipação, ensinando aos seus filhos que os nossos atos de pecado, de erro, trazem consequências muitas vezes que nós não podemos ter controle. É isso que você está fazendo. E quando você bate no seu filho, você te dá alguma dor, te dá alguma coisa, perfeito. Porque esse processo é justamente para afugentar a estutícia do coração da sua criança. Essa mesma estutícia que também pertencia ao seu coração. E que você, com certeza, foi afugentado pela vara de disciplina do seu pai, da sua mãe, que o ensinou. Você é algum adulto rebelde? Você é um adulto agora complexado pelas palmadas que você levou? Pelos castigos corporais que você recebeu? Seu filho também não vai fazer isso. Também não vai acontecer isso com ele. Não é verdade? Que a palavra de Deus diz: não afugente, não fuja de disciplinar, porque essa vara não o matará. Não o matará. Mas se você retirar, pode ser que alguma outra coisa e consequências do erro dele possa vir a matá-lo. A palavra de Deus nos ensina isso. E Steven nos aponta: nunca discipline o seu filho e ele estará indo em direção ao inferno. Bom, alguns pais estão aqui então achando assim. Espero que não, né? Agora esse moleque vai se ver comigo. Vou quebrar tudo. Terceiro passo para levar uma criança ao inferno é: discipline corporalmente de forma insensata ou severamente. Da mesma forma, não é que um é melhor do que o outro. Da mesma forma que é errado não disciplinar o seu filho corporalmente, quando você disciplina ele com raiva, com ódio, quando você disciplina ele de forma errada, você está fazendo o mesmo mal de não disciplinar. Castigos físicos como puxão de orelha, puxão de cabelo, beliscão, não são disciplinas, meu querido. Isso a gente não é disciplinar, não é ensinar aos nossos filhos quais são os caminhos corretos. Isso são, sabe o quê? Que a palavra de Deus fala o quê? Não provoque a ira dos vossos filhos. Disciplinar com raiva, disciplinar estupidamente, espancar, molestar, torturar psiquicamente e fisicamente, isso é errado. É obviamente que nós não vamos concordar jamais como cristãos na lei da palmada, de que a justiça ou que o governo venha determinar como é que a gente vai disciplinar os nossos filhos. Mas, meu querido, se você está disciplinando seu filho com excesso, você não precisa de lei da palmada, não. Eu mesmo, ou qualquer pessoa aqui da igreja vai te denunciar. Porque é crime, porque é errado, e porque a Bíblia fala que não deve ser feito. Precisa ser feito com muita lucidez. Está com raiva, está irritado, está chateado, está muito bravo porque o filho fez tal coisa, não disciplina, passa para o esposo, passa para a esposa. Alguém precisa estar com lucidez na hora de disciplinar, para que na medida correta venha realmente levar a criança a perceber o erro que ela está fazendo. Agora ela vai e bate no irmão. Está com raiva, e você bate no irmão com a mesma raiva. O que você está ensinando, querido? Violência física. Mas se você com calma, ou às vezes até deixar para um outro momento, e depois de conversar, você dizer: filho, você está apanhando por isso, por isso, por isso, por isso.
você está ensinando de fato, que as consequências do pecado trazem sofrimento. E ele vai pensar 1000 vezes antes. Alguns pais chegam na fase da adolescência, pegam os filhos e arrebenta. E fala: nossa, agora você vai aprender. Agora você vai ver. Meu querido, depois de uma certa idade, não adianta. Não adianta. Você pode quebrar tudo, que não vai resolver nada. Tem algumas coisas, quando chega uma fase da idade, que dói muito mais do que um castigo físico. Você quer acabar com um adolescente? Você quer destruir com ele? Você quer realmente machucá-lo? Me dá o seu celular. Dói muito mais se você bater nele, né? Se você bater, eu lembro minha mãe que às vezes que ela queria disciplinar, ela pegava um cabo de vassoura assim, batia na gente. E a gente ria, porque era assim, né? E a gente lá em cima, lá, não ia dar, não resolve. Mas chegava meu pai, aí o bicho acabava. Já era. Por quê? Né? Porque não adianta, tem certas fases etárias que não vai resolver. E aí o filho vira, a mãe fala assim: eu não consigo controlar meu filho. Quem que paga as contas dele? É você, sou eu? Corta. Mas não sei o quê. Está estudando. Uai, quem é que liga a internet? Sou eu. Desliga. Quem é dono do celular? Sou eu. Então toma. E a gente fica refém a isso. Não, meu querido. Está na hora de tomar o controle. Né? Pais precisam caminhar nessa direção. Vamos lá. Essas não eram as partes mais complicadas. Agora eu vou correr um pouquinho mais. Nunca use as escrituras como para correção. Nunca use as escrituras e leve o seu filho para o inferno. Faça apenas na hora da disciplina o que você está pensando. Apenas o que você está sentindo. E você vai cometer algumas coisas que são terríveis, dizendo: filho, eu estou batendo em você porque Deus está muito triste com você. Não faça isso, papai. Não faça isso. Olha, porque eu estou decepcionado com você. Na hora de disciplina, você não tem autoridade de falar com o seu filho, porque você também é pecador, você também comete coisas erradas e ele vai perceber isso. Não use suas palavras para disciplinar, use a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela não é falha, porque o caráter de Deus não é dúbio. Tudo que Deus faz e fala, Ele tem razão naquilo que faz. Então, antes de disciplinar, use a palavra. Está roubando? Aquele que rouba, não roube mais, mas antes trabalhe. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Use a palavra do Senhor, porque ela é que tem poder e ela que tem autoridade para ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Quarto lugar, nunca admita que você está errado. Se você pensar naquilo que a palavra de Deus nos fala, muitas vezes nós cometemos um erro muito grave em acharmos que para a gente poder dar autoridade, para a gente ter autoridade sobre os nossos filhos, nós temos que apontar para eles como uma autoridade que não tem falhas. Mas é justamente o contrário. É possível e é verdadeiro que quando às vezes nós reconhecemos que falhamos, às vezes na forma de conduzir, no jeito, com um sentimento muitas vezes árduo, quando a gente reconhece isso, nós estamos ensinando os nossos filhos que eles não devem espelhar em nós apenas no nosso comportamento positivo, quando a gente faz coisa certa, mas também no nosso comportamento em admitir que fazemos coisas erradas. Isso é extremamente importante. Eu nunca vou esquecer de uma experiência que eu tive com meu pai. O meu pai, a gente foi viajar para Mogi Guaçu, a gente estava vindo de Vitória e a gente foi pastorear, meu pai foi pastorear lá em Mogi Guaçu, a gente, porque a família toda pastoreia junto. E quando chegamos lá, na cidade de Mogi Guaçu, a mudança de Vitória não tinha chegado. Então meu pai estendeu umas cobertas, umas coisas, a gente foi dormir. E a gente foi para a cama, e aquela euforia, para levar para o chão no quarto, nós três, né, os três meninos, eu, Wesley e o Wendel. E aquela euforia de uma casa nova, casa grande, não sei o que e tudo mais. Meu pai e minha mãe dormindo no outro quarto, e a gente começou a fazer bagunça. E o bicho pegou lá, e foi uma bagunça danada. E meu pai gritava do outro lado: fica quieto, menino, não dormir, não sei o que, papá. E foi uma noite tensa. Nessa mesma noite entrou um rapaz lá e roubou o som do carro, né? E a gente não percebeu, claro, com tanta bagunça assim, eu acho que ninguém ia perceber.
E meu pai começando a falar, e a gente tal. E aí, lá para as tantas, meu pai disse assim: se eu tiver que levantar aí, vai apanhar todo mundo. E eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu peguei no sono. E eu dormi. Depois daquela palavra, eu acho que eu ouvi, né, o que ele tinha falado e acreditei, fui dormir e dormi. De repente eu acordo, sabe como? Apanhando. Acordo apanhando. E aí, todo mundo apanhou. Mas aquilo ali magoou tanto meu coração, gente, que eu fiquei assim: nossa, mas eu não fiz nada, eu fui dormir e tal, não sei o que e tal. E ainda tentei argumentar com meu pai, eu falei assim: mas bagunçou antes, não bagunçou? Mas aquilo me machucou, aquilo ali me feriu. E eu fiquei: mas meu pai é injusto, meu pai bateu em mim, eu estava dormindo, não sei o que. Mas aí, eu nunca esqueci que depois de algum tempo, meu pai, percebendo que aquilo estava realmente ruim, ele chegou em mim e falou: filho, olha, eu não errei e matei você, por causa disso. Mas se isso realmente te magoou, se realmente você estava dormindo, então eu te peço perdão, eu peço desculpa. E aquilo ali marcou o meu coração. Porque admitir o erro, retroceder, trabalhar, é mostrar humanidade aos seus filhos. E mostrar humanidade aos seus filhos é levá-lo em direção a Deus. Mas não mostrar é conduzi-los no caminho do inferno. Em sexto lugar, seja hipócrita. Quer levar teu filho realmente para o inferno? Viva uma vida de hipocrisia. Diga para o seu filho aquelas frases mais célebres que nós ainda aprendemos: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu lembro de um primo meu lá em Natal, quando eu ia passar as férias, ele com cigarro na boca falava assim: nunca fume isso, isso aqui é uma desgraça. Isso aqui vai te levar à morte. E o cigarrão na boca. Imagina. Muitas vezes, nós conduzimos exatamente no mesmo parâmetro. Filho, não faça isso, não faça aquilo. Às vezes a gente acabou de bater no filho, acabou de discipliná-lo porque ele mentiu na escola. Aí toca o telefone, o que a gente fala para o menino? Se for fulano, diga que eu não estou. A hipocrisia vai levar o teu filho para o inferno. Viva verdadeiramente. Mas presta atenção, gente. A gente não pode confundir de hipocrisia com idiosincrasia. Sabe qual é a diferença? A hipocrisia é quando você finge que é alguma coisa que você não é. Você coloca lá roupa de crente, vida de crente e tudo mais, mas você não é. Isso é hipocrisia. Idiosincrasia é justamente esse conflito que nós temos entre aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente é de verdade. Aquilo que a gente almeja viver, mas aquilo que o nosso coração nos inclina. Não é Paulo que dizia: o bem que eu desejo, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero é exatamente isso que eu faço. Isso se chama idiosincrasia, ou seja, os nossos conflitos. Você vai ensinar o seu filho a não ser hipócrita, sabe como? Admitindo que às vezes você está fazendo uma coisa que você não quer. Você vai ensinar para ele que não é para fingir que não ser, mas tentar ser o que você precisa ser, e quando você não for, admitir que você está fazendo o contrário, mas que você está lutando para ser exatamente aquilo que Deus deseja em você. Que você está buscando a perfeita varonilidade que está em Cristo Jesus. Essa idiosincrasia o seu filho vai entender, e ele vai se afastar da hipocrisia. A maioria esmagadora dos jovens que saem da igreja é reflexo da hipocrisia dos pais. Ele diz: eu prefiro ficar longe da igreja do que ser hipócrita como meu pai e a minha mãe é. Porque pelo menos eu vou ser honesto. Porque não dá para eu viver na hipocrisia. Então, se eu vou lá viver uma vida doida, mundana, que eu vou viver. Mas eu não vou fingir que eu sou cristão, como os meus pais fizeram. Isso é muito sério. Eu vou parar por aqui com o último. E se os irmãos permitirem, a gente marca uma outra ocasião para a gente continuar com mais alguns, porque são 18. E eu realmente não ia conseguir mesmo. Mas eu queria começar com vocês. E o último, sétimo, a palavra de Deus nos fala e nos dá bastante respaldo a respeito disso. Se você quer levar a criança para o inferno,
instrua para escolher suas próprias religiões. Quem aqui já ouviu de algum parente, de alguma pessoa, e às vezes da própria igreja, isso acontece, alguém dizendo assim: vou deixar o meu filho escolher a religião que ele deve seguir depois que ele for mais velho. Alguém já ouviu isso? Só você? Eu vou dizer de novo, eu acho que vocês não entenderam. Vocês nunca ouviram alguém que, mesmo não sendo evangélico, né, dizendo assim: olha, eu não vou dizer para ele para qual religião que ele vai fazer, não. Quando ele for mais velho, ele vai escolher a sua religião. Alguém já ouviu isso? Agora faz mais sentido. Sim, tem muita gente que acredita nisso, mas eu quero te dizer uma coisa: o pai e a mãe que falou isso já escolheu a religião para o filho. Sabe qual que é a religião? Agnosticismo. Deus existe ou não existe? Quanto faz? Quando você diz para o seu filho que só mais tarde ele vai ser escolher, inclusive ser presbiteriano, sabe o que você está ensinando para ele? A não ser nada. A não ser nada. Ele não vai ser presbiteriano, batista, não vai ser nada. Porque você já escolheu. Quando você disse, depois você escolhe, você já está dizendo, não escolha. Continue assim. Ele já tem a religião. Ele já está longe dos caminhos do Senhor. Ele já está caminhando para o inferno. Ok, meus irmãos? E a palavra de hoje, mamãe, possa ser um alerta. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mostre para o seu filho que se ele for pelo caminho que ele quer, não vai dar certo. Mas se ele escolher os caminhos de Deus, nós seremos realmente muita coisa para nossas vidas. Eu quero só encerrar aqui dizendo um exemplo que eu separei para vocês. Um grande pregador, a interpretação mais correta desse texto seria assim: ensine o caminho do céu, ou ela mesmo o levará para o inferno. Ou você ensina o caminho de Deus, ou você deixa ela mesmo seguir o caminho que ela vai levar ao inferno. Existe um grande pregador chamado Jonathan Edwards, que foi um grande pregador. E quando, alguns anos atrás, algumas gerações depois, foram fazer uma pesquisa, compararam ele a um outro homem chamado Max Jukers, que ele era um agnóstico, ele era um ateu. E o resultado final foi que a vida de Jonathan Edwards trazia uma descendência sobre a sua vida, que levou a ele, começando por Max Jukers, que era um ateu, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres descendentes deles se transformaram em prostitutas. Mas Jonathan Edwards, da sua descendência, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 alto-funcionários públicos, 250 formados em universidades. Os 540 descendentes de Jukers, que era um ateu, custaram $1.250.000 para os cofres públicos. E os descendentes de Jonathan Edwards não custaram um só centavo para os Estados Unidos. Quando você ensina o seu filho, você não está ensinando apenas para a vida dele, mas você está ensinando para as próximas e para as próximas gerações. A transformação do Brasil depende de você, mamãe. Ensina seu filho no caminho que deve andar.